Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo a gente pela TV Cresce também. É uma honra estar aqui numa plateia tão seleta, né, num evento tão importante assim. E perceba-se numa noite fria, né, como essa, de várias pessoas virem buscar conhecimento, virem querer se aperfeiçoar, buscar muitas coisas. Depois da minha, já fui apresentado aí o meu currículo, mas uma das coisas mais importantes aí, além do currículo, é que eu sou apaixonado realmente por criatividade, por inovação, por coisas novas, por encontrar novos caminhos, e é um pouquinho que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Muitas vezes a gente pensa em criatividade, a gente pensa naquelas pessoas mais criativas, em grandes gênios, às vezes artistas, né, da música, da arte, do teatro, e a gente começa a pensar que, né, nós não somos criativos. E eu vou mostrar uma visão que eu tenho sobre a criatividade, e o que é a criatividade para mim, e espero que eu possa contribuir com vocês até com algumas estratégias que podem ajudar vocês no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Primeiro, para começar, né, a criatividade, numa pesquisa feita pela IBM, foi a competência de liderança aí considerada mais importante pelas empresas diante da grande complexidade aí do mercado global. Hoje em dia, um líder que não tenha criatividade para encontrar soluções, né, dentro de tantas mudanças, hoje as mudanças são muito rápidas. Às vezes você está fazendo algo hoje, amanhã já tem algo diferente, daqui a uma semana já tem outra coisa diferente, surgem inovações a todo tempo, a economia vem mudando muito, né, só a gente vê como é que são as grandes empresas hoje, né, muitas empresas novas de maneiras diferentes, né, tem o Uber, que é a maior empresa de transporte do mundo e não tem um veículo, o Airbnb veio aí e tem atrapalhado os hotéis, né, o Netflix, acabou com as locadoras, né, aquela coisa de você ir na locadora, alugar um filme, né, algo ali, isso não tem mais. Ou outro dia eu vi num lugar ali pequenininho, eu falei, não sei como é que sobrevive ainda uma locadora, né, porque as pessoas buscam ali o YouTube, Netflix, então a economia muda muito rápido. Isso foi em pouco tempo. E muitas vezes empresas, né, que achavam que isso não vai me atrapalhar, né, Blockbuster, né, o presidente da Blockbuster falou assim, a Netflix não vai influenciar o meu negócio. E, de repente, acabou a Blockbuster, né? Então, várias empresas aí que, se você não estiver atento às inovações, olhar de maneira nova de fazer negócio, você vai acabar ficando para trás. Vai ficar obsoleto, até vai acabar o seu negócio. Então, é importante você estar pensando de uma maneira diferente. E essa pesquisa mostra isso, que a liderança é muito importante, que, para a liderança, é muito importante ter essa criatividade. Então, você que tem uma equipe, é importante você ter essa criatividade. Até porque vem coisas novas o tempo todo. E uma outra pesquisa feita com 5.000 pessoas aí, 80% das pessoas acreditam que criatividade é fundamental para o crescimento econômico. Vocês acreditam que a criatividade é fundamental? Acreditam? Comeram ou não? Porque sim, acreditam que é fundamental? E quem aqui acredita que é criativo? Levanta a mão. Quem é criativo, até que teve bastante gente que levantou a mão aqui. Porque apenas 25% acreditam que tem condições de aplicar todo o seu potencial criativo. Tá vendo? Vocês são até menos que isso, né? Porque, assim, pensar em vir numa quarta-feira à noite, no frio, aqui em São Paulo, tal, né, já é uma plateia bem seleta. Então, ou seja, só 25% acredita que pode usar sua criatividade. E aí, às vezes, isso traz outra coisa importante também, né? Às vezes a gente fica bravo com aquela pessoa da nossa equipe que não vai. Pô, o cara tem potencial e não vai. Talvez ele não acredite nele. Só 25% realmente acreditam. 80% acreditam que a criatividade é importante, mas poucos acreditam que podem utilizar essa criatividade, que tem esse potencial. E todos nós temos esse potencial. Basta que a gente coloque isso em prática. Eu vou mostrar algumas maneiras de a gente colocar tudo isso em prática. As pessoas que realmente passaram a acreditar que são capazes de promover mudanças é que têm mais possibilidade de realizar os seus sonhos. Aquelas que realmente acreditam, aqueles que vencem, eu estava conversando até agora há pouco ali no café com o Renzo, né, aquela coisa de toda a profissão do outro é sempre melhor, né? Então o corretor de imóveis ganha muito dinheiro e tal, né? E assim, é um trabalho fácil, né? Faz pouca coisa, trabalha pouco, né? Então, assim, aí a pessoa vê você de sucesso e acha que você teve sorte na vida. Ele não vê o quanto você trabalha, o quanto você vai atrás, o quanto você busca.
Então, as pessoas que realmente acreditam é que vão conseguir chegar lá. As pessoas que realmente inovam, que realmente vão fazer coisas diferentes, é que conseguem chegar lá. Eu já trabalhei em locais que a pessoa falava assim, eu trabalho há 20 anos do mesmo jeito e está dando certo. Deu mais 2 anos, não deu mais certo, porque ele não mudou, não se atualizou. Um exemplo é a Kodak. A Kodak era líder em filmes, né, analógicos ali. A Kodak inventou a máquina digital em 1975, só que ela mesma não acreditou naquilo que ela tinha inventado. Vieram as máquinas digitais, passaram por cima dela aí, acabou hoje em dia, acho que nem, né, só máquinas mais profissionais aí digitais que a gente tem. Hoje todo mundo tirando celular e tal, e acabou. Ela não confiou até naquilo que ela mesma tinha programado. E o que é criatividade? Para mim, criatividade é a capacidade de fazer conexões. Não só aquelas conexões digitais e tal, é conexões, é você conseguir juntar algumas coisas. É você trazer algo de um local, colocar no outro ali, e, de repente, aquilo dá certo para o que você está utilizando. Se a gente for olhar aí, né, até os exemplos que eu dei aí, o Netflix. O que é o Netflix? Pessoas querem assistir filmes. E o Netflix era uma locadora que entregava filmes via correio, ou ia lá, deixava o filme, depois ia buscar na casa da pessoa. Ela olhou, peraí, se eu tenho um sistema de internet, se eu tenho lá o streaming, por que eu não entrego isso via streaming? Ela fez uma conexão, ela juntou ali e solucionou um problema. Então, a criatividade, muitas vezes, não é eu criar algo extremamente novo, mas talvez eu pegar coisas novas aí. Celular. Quando surgiu o iPhone, até o Bill Gates falou que, imagina, um celular sem tecla não vai funcionar. Quem ainda tem celular com tecla aqui? Levanta a mão. Ou se tiver vergonha, não precisa levantar a mão, tá bom. Mas 99% dos celulares hoje são touch. São smartphones, são a tela touch. Tem pouquíssimos. Até está voltando agora, lançou alguns novos, acho que da Nokia, ou BlackBerry está voltando ali com os botões ali. Mas a maioria ali, isso já existia antes. Tinha os Palm Tops antes. Tinha os Palms antes. E aí, o que a Apple fez? O que o Steve Jobs fez? Pegou o melhor daquela tecnologia, melhor de uma outra tecnologia, e juntou tudo no mesmo aparelho. E cada vez foi evoluindo mais. Então, ele fez conexões. E, ao invés de usar a canetinha, que a gente usava no Palm Top, falei assim, não, vou usar o dedo. Porque eu falei assim, eu tenho a melhor caneta de todas, que é o dedo. E aí usa o dedo ali. Então, ele começou a mudar o mercado dessa maneira, fazendo conexões. As grandes inovações acontecem dessa maneira. Pegam coisas que já existem e juntam, e fazem conexões. A borracha já existia, a roda já existia também. O Dunlop foi lá e juntou e fez um pneu. Ele fez uma inovação, não necessariamente foram coisas novas, ele juntou coisas que já existiam. Então, a criatividade, muitas vezes, é encontrar soluções dessa maneira, com o que eu tenho na minha mão. Quem gosta de cozinhar aqui? Ninguém gosta de cozinhar. Tá? Às vezes, você chega em casa e não tem nada ali do que você esperava que tivesse em casa. Já aconteceu isso? Né? Aí você inventa alguma coisa. Eu morei em República, consegui aprender os maiores tipos de fazer macarrão. Porque você chegava lá, só tinha um macarrão. E aí, tinha molho? Não, não tinha molho. Sei lá, o que tem ali? Aí a gente inventava ali. Então, você fazia tudo quanto é tipo de macarrão. Salada de macarrão, macarrão só com maionese, macarrão só com ervilha, que era o que tinha. E aí a gente vai fazendo, a gente vai criando. Então, você cria soluções. O cozinheiro é um grande inovador, é um grande criativo, porque ele começa a misturar coisas. Nem sempre dá certo. Ou muitas vezes pode ser que dê errado. Normalmente você experimenta isso quando você está sozinho, não quando você tem convidado junto com você. Mas você cria coisas novas ali, você soluciona problemas. Ou quem algum dia foi lá cozinhar e aí deu errado, inventou alguma coisa ali, mudou todo o prato, acabou salvando o prato ali. É uma forma de criatividade. Então, a criatividade é você fazer conexões. Talvez você já tenha passado por um momento que você encontrou uma solução que depois você pensou assim, nossa, como é que foi que eu pensei nisso? Da onde eu tirei essa carta da manga aqui, esse coelho da cartola, como é que eu pensei nessa solução? Isso é usar a criatividade. Agora, muitas vezes essa criatividade ela acontece por quê? Porque você já tem muito conhecimento ali, você tem muita experiência de tudo aquilo que você já passou, e você consegue fazer essas conexões. Uma das coisas que atrapalha a criatividade é a vergonha. Mas não é aquela vergonha de eu fazer algo que seja ilícito ou antiético. Tal.
É a vergonha de falar assim, o que será que a outra pessoa vai pensar? Ou, eu não sou como aquela pessoa. E aí eu acabo me comparando com a outra pessoa e acabo não fazendo nada porque eu acho que eu não tenho capacidade para aquilo. Poxa, eu não sou um bom palestrante como o Steve Jobs, então eu não vou fazer palestra. Muitas vezes a gente querer ser perfeito, a gente acaba limitando a nossa criatividade. A gente abafa porque a gente para de testar, para de correr um risco, porque a gente quer que a coisa saia perfeita, que a coisa seja exatamente tudo alinhado, tudo perfeitinho ali, e a gente acaba não fazendo. E a gente tem vergonha de ter um erro. E o erro faz parte da nossa vida. Os grandes inovadores, eles não acertaram da primeira vez. A gente fala muito hoje, né, de inovação, fala muito lá do Vale do Silício. O Vale do Silício eles têm grandes inovadores lá. É que lá eles erram muito. Só que eles erram muito e erram rápido. E barato também. Então, eles fazem protótipo para errar rápido e barato, né, para que o erro não seja tão grande, não tenha grandes consequências. Então, ele vai testando ali. Conforme ele vai testando, ele vai observando e vai fazendo coisas novas e vai criando ciclos. A experiência não é medida pela idade que você tem, mas sim pelos ciclos que você passou. Às vezes você pode ter uma idade menor que uma outra pessoa e ter mais experiência que ela, porque você já fez mais coisas que ela. Você já teve mais ciclos que a outra pessoa. Às vezes a pessoa se limita só na idade. Eu tenho tal idade, então eu sou mais experiente que o outro. Não, você não é mais experiente que o outro. Depende de quanto você teve aí de ciclos que você já passou na sua vida. Eu brinco que quantas histórias você já teve para contar. Quantos erros você já teve. E aí, quando você vai lá, hoje eu trabalho com atendimento de coaching, muitas vezes as pessoas vêm para mim e aí eu saio do coaching e vou para o mentoring. Eu falo assim, olha, eu já errei desse jeito, tá? Então, e isso pode acontecer dessa maneira. Então, se eu já errei assim, eu estou passando para você. Se você quiser errar, você pode errar também. Mas eu já fiz esse erro e teve essa consequência. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar isso. Tem que parar de ter a vergonha de errar e começar a fazer as coisas. E começar a testar um pouquinho ali. Independente da nossa idade, se eu sou muito novo, se eu tenho mais idade, se eu sou jovem há mais tempo, não interessa isso. Eu tenho que buscar fazer de uma maneira, eu tenho que buscar, e o erro vai acontecer. É normal o erro acontecer. E quem já errou aqui na vida? De alguma maneira você já errou, em alguma coisa você já errou. E quem acertou? Né? Às vezes a gente acerta. Né? Só que quanto mais eu vou errando, né, mais eu vou aprendendo. Eu costumo dizer que quem nunca errou nunca aprendeu nada. Então e você aprende com o erro? Não, você aprende com a correção do erro. Porque senão você continua errando a vida toda e não vai dar certo. Não tem aquela teoria da aprendizagem das 10 mil horas, para você se tornar um especialista, um expert, né, em determinada área, você tem que ter 10 mil horas naquela área. Se você ficar 10 mil horas errando, você vai ser um especialista em errar. Então é importante você errar e você corrigir esse erro. Olhar ali. Importante também você entender as métricas que estão nesse seu erro. Não é porque uma métrica deu errada que as outras todas deram erradas. O que foi que nesse processo todo que você fez que deu errado? Poxa, foi aquele elemento. Aquele elemento me fez que meu projeto todo desse errado. Tudo bem, mas tiveram vários acertos naquele outro projeto. Eu já tive empresa e a minha empresa não deu certo. Quebrou a empresa. Mas espera aí, por causa disso eu sou incompetente total? Não, tiveram coisas que deram certo. Tiveram coisas que foram muito boas. Então eu posso pegar isso que foi bom, vou pegar aquilo que foi ruim, vou corrigir aquilo para fazer algo novo ali. Então é importante você saber também parametrar e colocar coisas que você fala assim, espera aí, o erro foi nesse elemento aqui. Teve outras coisas que aconteceram que foram corretas. Para você ser criativo, você só precisa ser você mesmo. Quando a gente é criança, a gente cria um monte de coisa. A gente vai lá e inventa um monte de coisa, inventa brincadeira e tal, principalmente porque não tem nem a vergonha, né? Porque vai fazendo. Né? Faz um desenho qualquer ali, um desenho ali e tal. Essa semana estava arrumando essa apresentação aqui, minha filha, que esse é o desenho da minha filha mais nova, da Letícia, de 8 anos. Aí ela olhou e falou assim, nossa, pai, você gosta de usar meus desenhos nas suas palestras, né? Eu falei, eu gosto. Ela disse, eu também gosto que você usa. Ela disse, você quer que eu faça mais? Eu falei, vai fazendo aí. Tem os outros desenhos. Agora já está melhorzinho os desenhos dela ali. Mas já teve aquela coisa da criança fazer um desenho e mostrar para você, olha o desenho que eu fiz. E você olha e fala assim, não faço ideia do que é o desenho. Já aconteceu isso?
Aí eu falo assim, o que você achou? Você fala assim, nossa, linda essa sua borboleta. Não, pai, é um elefante. Né? Aí você não... E aí ela está lá, olha, né, mostrando para você ali numa boa, por quê? Porque ela vai errar mesmo, a criança, ela nasce criativa, ela quer criar coisas novas. Acontece que durante a nossa vida, a gente vai se limitando. A gente vai falando, olha, isso não pode, poxa, se eu errar, o que o outro vai pensar? Nossa, como é que as pessoas vão me ver se eu fizer isso? E a gente começa a se limitar. A gente começa a passar a ser mais sério, né, mais crítico, e a gente começa a se limitar de tentar coisas novas. Ah, espera aí, agora eu tenho uma família, então eu não posso errar nada. Né? Tudo bem, eu posso correr menos riscos. Quando a gente é mais jovem, é mais fácil de correr mais riscos, porque a gente tem menos o que perder. Mas não necessariamente preciso correr riscos grandes, mas eu posso buscar criar coisas novas. Como eu falei, no Vale do Silício eles erram rápido e barato. Isso é importante. Quando a gente faz trabalhos aí até de inovação, que a gente chama de design thinking, uma metodologia, tem o protótipo. Então, vamos usar um protótipo, que é fazer algo, né, que vai ser quase o final, só que ele não está totalmente... Aplicativos. Né, como que os aplicativos aparecem aí? Eles lançam uma versão beta, vai no teste ali e pede feedback das pessoas. E aí as pessoas vão passando feedback. Depois vem uma função final. Então, é importante errar e errar barato. Quando as pessoas transcendem seus temores que limitam aí a sua criatividade, é que surgem novas possibilidades. Eu posso ter uma ideia, mas pode ser uma big ideia, né? Algo muito maior. Pode ser uma ideia muito melhor. Quando eu começo a buscar e a pensar de uma maneira diferente. Né? A pensar assim, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso? Minha formação inicial, eu sou professor de educação física, me formei pela Unicamp, fiz o meu mestrado na Unicamp, e quando eu estava na Unicamp fazendo o meu mestrado, o meu trabalho era com o ensino da natação, né, através de atividades lúdicas, através de jogos, brincadeiras, e até usando um faz de conta numa aula de natação. E um dia eu escrevi um texto para uma disciplina de psicologia, que era uma historinha de um professor ministrando uma aula. E eu estava travado ali na minha dissertação de mestrado, quando o meu orientador falou para mim, por que você não escreve a sua dissertação em forma de história? Que é o que você trabalha ali com as crianças, a gente inventava lá um faz de conta com as crianças. Eu falei, mas pode escrever em forma de história? Aí ele me falou uma frase que eu guardo até hoje. Quem disse que não pode? Talvez o Steve Jobs, quando ele foi fazer lá o iPhone, o pessoal criticou ele, talvez ele tenha se perguntado, quem disse que não pode? Talvez o menino lá do salto com vara, o Thiago, né, Thiago Braz, né, que saltou lá 6,3 metros na Olimpíada e ganhou medalha de ouro, nunca tinha saltado aquilo. Talvez alguém deve ter falado para ele, olha, você não pode saltar 6,3 metros. Se alguém tivesse falado para ele, talvez ele tenha perguntado, quem disse que eu não posso? Os atletas paralímpicos, né? Você não pode ser atleta, não, porque você está de cadeira de roda, ou você é um amputado, ou você tem uma deficiência física. Talvez ele tenha se perguntado, quem disse que eu não posso? Então, quando você se pergunta quem disse que eu não posso, você começa a transcender alguns limites, ou a entender quais são os limites. Porque a gente coloca limites a mais aqui. Eu vou daqui a pouco mostrar uma estratégia para vocês que mostra muito bem isso. Como o nosso crítico já critica a nossa ideia, já critica o nosso sonho, e não deixa que a gente dê um passo à frente, nem planejar isso à frente. E aí eu escrevi a minha dissertação de mestrado em forma de história, depois virou um livro até, foi aprovado tudo, né, tem todos os parâmetros científicos que tem que ter, mas ela é toda escrita em forma de história. E o livro hoje chama Aprendendo a Nadar em Ludicidade. E existem aí as características das pessoas criativas. Talvez vocês identifiquem com algumas, porque talvez você fale assim, não, eu não sou criativo. A hora que eu mostro isso, a pessoa assim, peraí, talvez eu tenha um pouquinho de criatividade dentro de mim. Primeiro, flexibilidade. Por que uma pessoa criativa tem que ser flexível ou tem que ter flexibilidade? Para se adaptar às mudanças. Se eu não me adaptar às mudanças, vou morrer, vai acabar a minha espécie. Darwin já falava, né? Não é o mais forte, quem se adapta melhor. Conforme você vai se adaptando às mudanças, o tempo vai passando ali, vem coisas novas. A gente deu exemplos aqui, do Netflix, do Uber, da Apple. Conforme você vai se adaptando às mudanças, você vai olhando, senão fica aquela coisa, trabalha há 30 anos do mesmo jeito, está dando certo, não quero mexer. Time que está ganhando não se mexe. É só lembrar da seleção brasileira, do 7-1 lá, tal. Então, time que está ganhando não se mexe. Melhor não. Então, vamos falar do Tite hoje. Tá vendo? Mexeu no time,
pouco, alguns parâmetros só, fez com que o time mudasse. Talvez mudou só a liderança, e aí fez que algo mudasse. Olhar de uma maneira diferente, né? Não querer ser aquela coisa de, não, eu faço sempre desse jeito. Eu tenho que ter flexibilidade. Eu tenho que ter flexibilidade para mudar as situações. Às vezes a gente tem algumas regras que vão engessando a gente. Mas, espera aí, dentro dessas regras, o que é que eu posso fazer diferente, sem quebrar a regra? O que é que eu posso fazer de uma maneira diferente? Eu olhar e falar assim, opa, espera aí, eu posso seguir esse caminho, sempre seguir esse caminho. Por que eu faço isso? Porque sempre foi assim. Não, espera aí, e se eu fizer algo diferente? E se fizer de uma maneira diferente? Não é o normal que eu estou acostumado a fazer, mas será que se eu fizer diferente vai ter essa solução? Será que eu consigo resolver isso se eu for flexível dessa maneira? Segundo, comunicação. Uma pessoa criativa tem que ter uma boa comunicação para que ela passe a sua ideia para as outras pessoas. Vocês conhecem pessoas que têm um monte de ideia e guardam com eles? Quase, nossa, o cara é criativo, faz e não realiza nada. Aí entra até aquilo que a gente falou antes, né? De colocar em prática. O feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente quer que a coisa seja perfeita e não sai, não faz. Então, o feito é melhor que o perfeito. Vou mostrar também na estratégia lá que a gente faz. Espera aí. Quem aqui quer ser nota 10? Sempre. Levanta a mão. Tem hora que você é nota 8? Tem gente que fala assim, pô, eu quero ser sempre 10. E aí as coisas não saem. Só que sempre tem alguma coisinha para melhorar. Então, se você for nota 8 e o seu projeto ali, está nota 8, espera aí, será que nota 8 passa de ano também? Passa e ainda sobra um pouquinho, né? Na minha época era média 5, né? Hoje tem média 7 e tal. Então, pode ser um pouquinho mais ali. Às vezes nota 8 está bom, ele vai começar. E aí eu posso aperfeiçoar no caminho. Às vezes os erros só vão aparecer na hora que você está funcionando a ideia, a hora que o projeto está seguindo. Não adianta, eu não vou conseguir ter todos, né? Não tenho bola de cristal para saber tudo o que vai acontecer, para eliminar todos os riscos. Mas eu posso eliminar ou prestar atenção na maioria deles e colocar isso para frente. Então é importante que eu tenha também comunicação para passar essa ideia para as outras pessoas, para trazer pessoas junto comigo para que eu possa levar esse trabalho, para explicar melhor a minha ideia. Inquietude. Não é inquietude de não ficar parado. É aquele cara que está sempre agitado e tal, vai para um lado para o outro, faz um monte de coisa e não faz nada. É inquietude de não ficar satisfeito do jeito que está. Poxa, o que eu posso buscar de novo? Que nem vocês, poxa, vem na quarta-feira à tarde para assistir uma palestra. Espera aí, está buscando alguma coisa diferente. Tem algo diferente. Está assistindo pela internet ali uma palestra, tem algo diferente aí. Eu quero buscar novos, quero ler um livro novo, quero fazer algo novo, quero conhecer pessoas novas. Entender, às vezes, como a outra pessoa está fazendo o mesmo trabalho que eu, trocar ideias. Poxa, espera aí, aquele cara tem uma ideia diferente, será que eu posso aprender com ele? Será que eu posso fazer algo diferente? Por que ele está dando certo e eu não estou conseguindo dar certo? Crise, né? Está tudo em crise e tal, mas espera aí, tem gente que está conseguindo fazer o seu negócio funcionar. O que ele está fazendo? Vou lá ver. Vou pensar de uma maneira diferente, vou ter a flexibilidade, mas vou estar sempre buscando isso. Vou estar conhecendo coisas novas. Estar viajando, conversando com outras pessoas, fazendo cursos diferentes, às vezes coisas fora da minha área, lendo coisas fora da minha área. É importante, porque isso vai me dar uma visão melhor do mundo. Então é importante eu ser inquieto dessa maneira, de buscar coisas novas, de não ficar sempre no mesmo lugar, satisfeito com o que está acontecendo. Olhar de uma maneira diferente. Poxa, está bom, mas espera aí. Até quando que isso aqui vai estar bom? Será que eu não tenho que também buscar outras coisas para continuar mudando? Ou será que eu vou me acomodar? Tem aquela frasinha, né? Se melhorar, melhora, né? Se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora, vira festa, né? Tem um amigo meu que fala assim, se melhorar, vira festa. Então é importante eu estar sempre buscando isso. Poxa, se melhorar, melhora. Eu brinco com as pessoas, às vezes, você tem que saber também o que você quer buscar, né? Eu falo, quero ganhar mais dinheiro, eu vou lá, dou 10 centavos para ela. Pronto, já ganhou mais dinheiro. Não, mas você falou que queria ganhar mais dinheiro, ganhou, 10 centavos a mais. O que você quer a mais? O que você quer buscar a mais aí? Então, você tem que buscar isso sempre. Tem que ser leve. Leve com o quê? Ou com quem? Com você mesmo. Às vezes, nós somos muito críticos com nós mesmos.
só tirar a gravidade, né? E se a gente colocar a gravidade para o grave, né, a questão grave, então, seja leve. Você vai errar, vai errar. Será que se você fizer aquilo que os outros vão pensar, não sei o que os outros vão pensar. Talvez seja problema do outro. O Leandro Carnal fala muito isso, né, nas palestras dele, aquele o historiador, né, professor da Unicamp, ele fala muito isso, né? Às vezes a opinião do outro é a opinião do outro. Né? Se o cara fala para mim que... Uma vez eu estava numa reunião de um treinamento que a gente fazia, e depois tinha um encontro, e o marido de uma pessoa que fez treinamento olhou para mim e falou assim, para mim você é um charlatão. Eu falei, nossa, é verdade? Você fez treinamento comigo? Você viu minhas palestras? Não. Eu falei, pô, então como é que você pode ter essa ideia? Aí ele parou assim, falei, vai, faz o próximo treinamento, quem sabe você, né, chegue a uma conclusão e tal, aí você conhece melhor, né? Aí no outro treinamento ele foi e fez, aí teve um encontro depois dele, ele foi lá, pediu a palavra, quis falar para todo mundo, aí já fiquei com medo, né? Será que agora ele confirmou, né, que eu sou o charlatão, né? Aí já, falei, vamos, né? Ele falou assim, posso falar? Eu falei, não sei, né? Vamos ver. E aí ele falou, olha, o que mais me impressionou foi quando eu chamei o Maurício de charlatão, ele não ficou bravo. Às vezes a outra pessoa chama a gente de algo ali e você fala assim, pô, não, eu não sou, e fica incomodado. Não, peraí. Talvez é a opinião do outro, às vezes o cara nem te conhece direito e fala aquilo de você. Né? Exatamente, eu não vou falar isso porque está transmitido, está gravando. Mas é isso mesmo. Mas já imagina o que ele falou aqui. Né? Ainda foi leve o que ele falou, mas é bem isso. Né? O outro, né? O problema é dele. Se ele tem essa opinião, tá bom. Agora, ele me conhece, ele vai me conhecer. Posso talvez até pensar, né? O que será que eu fiz que eu transmiti essa imagem para ele? E aí eu posso fazer uma autocrítica. Opa, peraí, o que será que foi que eu fiz? O que eu posso mudar? E talvez eu fiz algo ali, poxa, transmiti isso para o cara, olha, desculpa, não foi isso que eu queria transmitir para você. Mas talvez isso foi o que eu passei para o cara. Então é importante eu ter essa leveza com relação a mim mesmo. Coragem. Né? Eu sei que quem lembra dessa cena aí, né, na Praça da Paz Celestial, né, aquele rapaz que parou uma coluna de tanques, né, e é coragem. Né? Você tem que ter coragem para dar um passo a mais, para fazer algo diferente, para criar algo novo. Né? Tem que ter coragem para isso. Né? É importante você, né, dar um passo à frente. Depois o pessoal, outro dia eu vi uma reportagem que pegaram ele, levaram até esconderam do governo chinês para ninguém achar ele, não sabe o que aconteceu com ele. Depois nem sabem direito quem é esse estudante, não sei, né, que estava lá na Praça da Paz Celestial. Né? Então é importante, eu tenho que ter coragem para fazer as coisas. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é eu ir em frente mesmo com medo. Né? É atitude, porque o medo faz parte para eu olhar o risco. Não adianta também eu falar assim, agora eu vou fazer de qualquer jeito, beleza, sem inconsequente. Não, eu vou ter medo. Opa, peraí, o que pode dar de errado? Isso aqui pode dar de errado? Então, peraí, esse medo vai ser importante. Então, a coragem não é a ausência do medo, mas é eu enfrentar o medo. O medo que me paralisa, ele é ruim. Agora, o medo que me coloca à frente, que fala assim, opa, peraí, com cuidado, olha o passo que você está fazendo, é esse medo, tudo bem. É a hora que eu vou avaliar o risco, é a hora que eu penso, opa, é algo que eu tenho que ver de uma maneira diferente, eu tenho que olhar de uma maneira diferente. Né? Merecimento. Isso é uma característica também das pessoas criativas. Eles acreditam que ele merece fazer aquilo, que ele merece conquistar aquilo. Então é importante você também olhar para você e falar, bom, eu mereço acertar, eu mereço fazer algo diferente, eu mereço criar alguma coisa nova. Então, olha para você também, né? Olha para dentro de você e pensa nisso. Poxa, eu mereço fazer isso. Conexões. Uma pessoa criativa é aquela que consegue fazer grandes conexões, não aquela conexão que eu falei antes, mas conexões com pessoas, que conseguem trazer pessoas. O Steve Jobs não era o cara mais especialista, não era o principal ali, expert em hardware, em software, mas ele conseguia trazer pessoas, juntar pessoas ali na Apple para conseguir realizar algo ali dentro da Apple. Os melhores designers, os melhores engenheiros, ele conseguia juntar todos ali. Então, uma pessoa criativa consegue transmitir a ideia para as pessoas, consegue, né, vender a sua ideia para as pessoas olharem essa ideia e falar, opa, que legal essa ideia aqui, e juntar os melhores ali. Nem sempre ele tem mais conhecimento que os outros, mas ele consegue formar a melhor equipe. Né? Steve Jobs teve mentalidade de corretor? Por qual motivo? Explica para mim.
Sim, pelas negociações. Ele foi expulso da empresa dele próprio, depois ele voltou, né, e ele trouxe as pessoas ali. Ou seja, ele era um grande negociador. Ele trazia um cara do design, o cara do design pensava algo ali, ele ia lá, levava para os engenheiros, olha, você tem que fazer desse jeito, mas como é que nós vamos fazer? Eles não sei se vira, vamos fazer isso. Então ele conseguia mostrar a visão dele, de tudo aquilo que ele queria lá, e conseguia juntar a equipe, fazer todos terem ter esse mesmo propósito. Eu costumo falar muito de propósito. Quando a gente tem o mesmo propósito, você consegue juntar uma equipe. E aí você consegue ter as grandes conexões. E a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É você saber que você é vulnerável. É saber que você vai errar. E vai errar muito. E isso é normal. E não tem problema nenhum nisso. Às vezes a gente tem, e no Brasil tem muito isso, né, de que o fracasso, né, nossa, a pessoa é fracassada. Ela teve um fracasso ali na vida dela. Gente, o fracasso foi uma fase, foi algo que errou ali. Isso não impede que você possa fazer coisas novas, que você possa criar coisas novas. Então, o fracasso faz parte, errar faz parte. Você é vulnerável. Aprenda com isso. Né? Olhe para você e fale, poxa, espera aí, errei. O que eu fiz de errado aqui? O que não deu certo aqui? Tem um amigo meu que fala que na vida dele nada deu errado. Ou deu certo ou não deu certo. Errado nunca. Então, o que não deu certo? Poxa, o que não deu certo naquela minha negociação? Naquele meu negócio ali? O que não deu certo ali? O que eu tenho que olhar? Quais foram os elementos? Eu dei meu 100%? Poxa, dei meu 100%. Dependia de mim? Talvez não, talvez dependia de outra pessoa. Então é importante você, isso me faz uma pior pessoa. Não. Ou, falei algo que não devia, mas só percebi isso depois. Quantos de nós já não fizemos isso? Várias vezes. E aí, poxa, falhei naquele ponto. Tenho como corrigir isso com aqueles meus clientes? Não tenho, mas num próximo cliente posso fazer de novo? Tá bom, perdi um negócio? Ok. Faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo. A questão é assim, perdi um negócio, pronto, fiquei em depressão um mês, não trabalhei mais um mês, e aí depois você está vendo? A crise. O mercado está ruim. Espera aí, você foi atrás, você foi fazer diferente, foi buscar alternativas, foi dar sugestões diferentes, o que você foi fazer? O que você foi mudar ali para fazer? Então é importante você saber que você é vulnerável. Tem essa arte aí, não sei se alguém conhece essa arte japonesa, chama Kintsugi. Eles fazem ali uma peça, né, de porcelana ali, né, e depois eles quebram. Quebram essa peça e depois eles colam ela com pó de ouro. Ou seja, a peça quebrada é mais valiosa do que a peça original que foi feita ali bonitinha, porque ela tem, né, todos os fios de ouro ali. E nenhuma peça é igual à outra. Porque nenhuma vai quebrar igual à outra. Nenhuma vai ter a cicatriz igual à outra. Cada cicatriz vai ser importante. Agora, pensa o seguinte. Eu queria uma dessa, mas que quando ela quebrasse, ela estilhaçasse, né? Sabe? Aquela que fica toda... Porque aí vai ter que usar muito mais pó de ouro para colar os pedacinhos dela. Então, quanto mais pedaços tiver, mais valiosa vai ser. Quanto mais cicatrizes tiver, mais valiosa vai ser. Então, é importante eu olhar isso, olhar essa arte e fazer uma analogia com a nossa vida. Quanto mais erros eu tiver, melhor vai ser. Quanto mais cicatrizes eu tiver, melhor. Por quê? Porque eu vou ter aprendido com tudo isso. Eu vou ter feito coisas novas. Hã? Você não desmotiva antes, né? Exatamente. Então, é normal a gente ter um erro e falar assim, nossa, não quero mais, não quero mais brincar. Aconteceu algo errado, não vou mais. Não, espera aí. Você pode fazer mais, mas tem que olhar dessa maneira. Uma pessoa criativa, ela não para no primeiro erro. O erro alimenta ela. Thomas Edison, para descobrir a lâmpada, falam que ele errou 1999 vezes. E ele, quando fala assim, você errou tantas vezes, ele falou, não, eu tive 1999 passos para fazer da maneira correta. E aí ele conseguiu achar. Se ele tivesse parado antes, ele não ia descobrir a lâmpada. Então, você vai buscando sempre, vai fazendo sempre. Conhecem esse cara aqui? Já ouviram falar? Ele criou uma empresinha pequena, chamada Walt Disney Company. Tem pouca coisa essa empresa, parques, TVs, filmes, a Pixar, e assim vai.
Então, pouca coisa ele criou. Em 1928, ele criou o Mickey Mouse, ganhou 32 Oscars. Em 1955, surgiu aí a Disneylândia. Só que antes disso, ele também errou, e errou bastante. Ele lançou em 1920, fez uma empresa de animação. Tem um filme muito legal que fala, que é o Walt Antes do Mickey. É um filme muito legal, uma indicação de filme, o Walt Antes do Mickey. E ele fundou a Laogram, que era uma empresa de animação, e faliu. Faliu essa empresa. Depois, ele criou, junto com o irmão dele, o Alice Comedy, Oswald Coelho Sortudo, mas perdeu os direitos, porque ele fez um contrato lá que era muito nocivo a ele, para M.J. Winkler, uma distribuidora, e ele perdeu os direitos e ele tinha que criar algo novo. Foi aí que ele criou o Mickey. E aí, a partir disso, ele foi, depois de 1928, depois que ele criou o Mickey, que foi um grande sucesso e começou a crescer aí a Disney World, todo o império aí da Walt Disney Company. Então, ele errou antes também. Imagina se lá, quando ele fez a Laogram e faliu, ele falou assim, pronto, não quero mais esse negócio de animação. Isso em 1920, né? Não quero mais isso, desenho animado, não vou fazer mais, vou parar aqui, pronto. Não, ele foi lá e fez de novo. Tem uma cena do filme, é spoiler do filme, que ele está falando com o irmão dele e tal, o irmão dele fala assim para ele, quando ele estava nesse tempo aí sem emprego e tal, você está trabalhando no quê? Aí ele falou assim, na paciência. Então, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada, mas estou paciente, alguma coisa vai surgir, vou criar alguma coisa. E cada vez que ele tentava criar alguma coisa, alguém falava, você é louco, você vai fazer isso de novo? Você vai buscar isso de novo? Você já errou uma vez, você vai errar de novo? E ele ia lá, fazia e errava. E foi lá e fez de novo, e fez de novo. Dizem que tem coisas que o Walt Disney pensou para o parque que até hoje não foram colocadas em prática porque não tem tecnologia. Porque ele viajou tanto ali no que ele queria fazer dentro dos parques, que tem coisas que ele pensou ali que não tem tecnologia ainda para fazer. E o Walt Disney, quando ele ia para uma reunião, falam que tinham 3 Walt Disneys que apareciam na reunião. E ninguém sabia qual era o Walt Disney que ia aparecer. Se era o sonhador, se era o realista, ou se era o crítico. Todos nós temos esses 3 arquétipos dentro da gente. O sonhador, o realista ou o crítico. Só que um deles é mais desenvolvido, mais aflorado, aquele que toma conta da gente. Você conhece aquela pessoa que você fala assim, esse cara viaja na maionese. Você fala com ele, está assim, tá cheio de ideia, faz um monte de coisa, pensa um monte de coisa lá, está sempre cheio de ideias e não faz nenhuma. Conhece gente assim? Tem um monte de gente desse jeito. Nossa, tive uma ideia, vou ficar bilionário. E fala um monte de coisa, a ideia estava... Aí você fala assim, tá, como? Ele assim, não sei, mas eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Tem gente que fala isso, e está lá sonhando um monte. Tem pessoas que são do planejamento. É aquele que fala assim, não, tá bom, vem cá, mas como que é isso? Quanto custa? Quando é que nós vamos fazer? Datas, A minha esposa, se ela estiver assistindo lá, ela vai falar, quero data. Eu sou muito sonhador. Nossa, estou com uma ideia, vou lançar um curso assim. Ela disse, tá bom, data. Quando que vai ser? Tá, o que você precisa para fazer? Quanto tempo antes tem que ter de divulgação? Como é que vai ser isso e tal? E aí, ela é realista ali. Vem cá, traz para o chão, fica aqui, põe o pé no chão. O que você vai fazer aqui? E tem o crítico. Não, isso não vai dar certo. Não, mas tive uma ideia. Nem vem. Não vai dar certo. Vai dar errado. Conhece gente assim? Tudo vai dar errado. Negativo, tudo vai dar errado. Pessimista, exatamente. Não, isso não dá. Não, você é louco. Não, imagina. Como é que você vai fazer isso? Isso, é o desenho do Lip Hard, era o hard, ó dia, ó azar. Não vai dar certo, e o cara fica lá. Então, todos nós temos isso. E aí teve um autor chamado Robert Dilts que, estudando aí o Walt Disney, ele pensou numa estratégia Disney, que era a estratégia que o Disney usava para fazer os projetos dele. Como que é? Nós temos os 3, o sonhador, o realista e o crítico. O que acontece quando a gente tem um sonho? Sabe quando você viaja? Todo mundo tem um lugar que normalmente tem um sonho, Sei lá, tomando banho, às vezes deitado, às vezes lá no trono, no banheiro, Está lá sentadinho e tal, nossa, vem um monte de ideia. Então, não sei se é porque vai mais fluxo sanguíneo, a hora que você... E aí vem um monte de ideia ali.
E aí você fala, nossa, tive uma ideia. Aí você quer um lápis, não tem um... Né? Então, agora com o celular, o pessoal leva o celular lá, né, grava, sei lá, a ideia e tal. Cuidado com o que você vai gravar também, hein? Cuidado se não é a câmera que liga do celular. Tá? Tá? Cuidado com isso. E outra, cuidado com gravação hoje em dia, que está complicado aí. Quando eu tenho um sonho, normalmente, o que acontece? O crítico bate no meu sonho. Desiste. Não vai dar certo, você é louco. Imagina. Não, já teve um monte de gente que já pensou isso. Isso quando tem aquele cara que te joga lá embaixo. Né? Você acha que você foi o primeiro a pensar nisso. Já tem um monte de gente que faz isso. Tá bom, me dá aí, eu não posso fazer. E outra, esse monte de gente está ganhando dinheiro, está dando certo. Então, o crítico vem e bate no seu sonho. Só que, quando a gente faz a estratégia Disney, do sonhador, a gente vai para o realista. O que é o realista? É a estratégia. Eu, às vezes, atendo pessoas que vêm fazer o coaching, tem um sonho. Quero montar uma empresa. Ótimo, quer empresa do quê? Não sei. Tá bom, começou bem, né? Então vamos procurar o que é que você gosta e tal. Né? Quanto custa? Né? Vamos colocar para o mundo de vocês. A pessoa quer comprar uma casa. E a pessoa vem para você, quero comprar uma casa. Tá bom, e qual casa você quer? Não sei qual é o valor. Tá bom, então vai ficar difícil a gente, né, ter uma gama enorme lá. Né? Mas é muito caro. Tá bom, é muito caro quanto? Quanto que é? Né? Eu quero uma casa num condomínio ali e tal. Tá bom, mas quanto custa aquela casa é muito cara para mim. Não, peraí, você sabe quanto custa? Não sei. Custa X. Às vezes a pessoa fala assim, não, peraí, esse valor acho que eu consigo. Já aconteceu isso com vocês? Da pessoa. O crítico dela estava batendo antes. Não, ali naquele lugar eu não vou conseguir. Aí quando você fala, não, mas peraí, o valor é esse. É? Pô, achei que era muito mais caro. Era o crítico que estava trabalhando nela. Estava ali, achei que era muito mais caro. Não, olha, é aqui. Vamos planejar? Como é que posso... Não, mas eu não tenho esse dinheiro. Tá bom, você não tem aqui no bolso, na carteira. Mas você tem como conseguir? Hoje tem um monte de maneiras de você conseguir isso. Como é que o realista vai planejar tudo isso? A pessoa tem um sonho ali. Como é que você vai planejar tudo isso? Como é que você vai estruturar isso? E aqui, nessa estruturação, não tem crítico para falar que vai dar errado. Posso fazer um financiamento. Aí, às vezes, vem o crítico. Não, você não tem dinheiro para fazer financiamento. Não, peraí. No realista, eu só estou vendo a estratégia. Posso fazer um financiamento, posso fazer isso, posso fazer aquilo e tal. Do realista, eu vou para o crítico. O crítico é o que vai me apontar o que pode dar errado. Onde? No realista, na estratégia. E não no sonho. Ele não vai limitar o sonho da pessoa. Não vai falar, não, você não pode ter aquela casa. Você não pode ter aquele apartamento. Ele vai falar assim, olha, essa sua estratégia pode dar errado aqui. Essa sua estratégia, você tem que tomar atenção nisso aqui. Você quer fazer um financiamento, mas, olha, você consegue pagar essa parcela? Olha, os juros desse aqui está assim. O crítico vai bater na estratégia. E aí, o que eu vou refazer? A estratégia. Vou voltar para o realista. E não no sonho. O sonho mantém, porque aquele sonho tem emoção dentro do sonho. A pessoa quer aquilo. Né? E aí você passa para o realista de novo. Faz uma outra estratégia. Depois dessa estratégia, você volta o quê? Para o crítico, vão apontar de novo. E fica nos dois ali o tempo todo. Né? A hora que o crítico fala assim, tá bom, nota 8, mas presta atenção nisso, não precisa estar 10, mas presta atenção nisso, você pode colocar o projeto em prática. Então, nessa estratégia, o que você pode fazer? Você pode fazer isso sozinho para um sonho seu. Isso pode ser para qualquer projeto que você tenha. Desde paquerar a gatinha na balada, né, até fechar um grande negócio. Qualquer coisa. Porque eu vou olhar e vou falar, opa, peraí, eu tenho um sonho, meu sonho é esse. É fechar esse negócio. Então, para eu fechar esse negócio, para intermediar esse negócio, o que eu tenho que fazer? Quais são as estratégias que eu tenho que utilizar? Essa estratégia. O que pode dar errado? Isso. Então, é legal assim, você escreve seu sonho numa folha. Escreve numa folha ali o seu sonho. Sem limite. Né? O seu projeto, sua ideia ali, o que você quer ali, o seu desejo, você coloca numa folha. Separa essa folha, pensa na estratégia. O que eu tenho que ter na estratégia? Separa essa folha, vai para o crítico. Essa estratégia pode dar errada, essa aqui pode dar certo, essa aqui você tem que tomar atenção. Volta lá, refaz a estratégia, volta no crítico. Até falar, não, agora eu posso continuar. Então, você criar uma forma de trabalhar em cima da sua... Isso, em cima do seu sonho. Só que pensa o seguinte,
Na realidade de vocês têm um sonho só aqui? Não, tem 3 sonhos. Tem o seu, que está intermediando lá e quer fechar o negócio. Tem do vendedor e tem do comprador. Então, você tem que pensar que você tem 3 sonhos aí. Né? E aí, quando você vai fazer isso, aí é que entra, faz, poxa, espera aí, eu tenho que pensar em tudo isso. Aí é que entra a estratégia de criatividade do Disney. Espera aí, eu tenho 3 sonhos. E eu não posso chegar a falar para o cara assim, não compra essa casa, não compra outra. Pô, espera aí, o sonho é dele, eu estou acabando com o sonho dele. Será que eu não posso chegar numa estratégia para buscar o sonho dele? Uma vez, eu estava querendo vender um apartamento, um amigo meu, corretor, falou, né? Não, tem um cara que, o quanto você está pedindo, isso estão pedindo lá no outro bairro. Eu falei assim, não, mas, e daí? Não, o outro bairro é melhor. Eu falei, para quem? Para mim, eu moro há 15 anos aqui, para mim o melhor é esse. Não dá para você comparar e tal. Para ele, o melhor era o outro. Ou seja, ele estava acabando até com o meu sonho. Ele poderia chegar e falar assim, olha, nesse valor, pode ser que fique difícil, tal, vamos pensar numa estratégia para isso. E se a gente chegar numa composição assim e tal. Então, quando eu for fazer essa estratégia Disney aqui, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho 3 sonhos. Eu tenho o meu, então eu vou começar pelo meu, minha estratégia. Quando eu for conversar com meus clientes, espera aí, o que quer vender? Qual é o seu sonho? Por quanto você quer vender? Como é que você quer vender? O que você quer? Tenho que saber isso para ele. Vamos criar uma estratégia, então? Quando eu paro para criar a estratégia, eu penso em possibilidades. E aí eu penso em possibilidades de plano A, B, C, D, coisas que eu posso falar, olha, se não der certo aqui, é o crítico, pode ir para lá. E não chegar e falar assim, não, isso não dá mais. Espera aí, tem essas estratégias aqui que a gente pode seguir. Tem o comprador, né? O comprador tem um sonho. Poxa, se ele tem um sonho, também, como é que ele vai conseguir fazer aquilo? Como é que eu vou buscar essa estratégia aqui? E aí eu vou passando para todos ali. Tem algumas perguntinhas, quando eu tenho um sonho ali, algo que eu quero realizar, tem algumas perguntinhas que podem me ajudar a isso. Aí eu vou buscar isso. Quando eu quero sonho assim, eu vou perguntar lá, o que eu quero fazer? A segunda pergunta é fantástica. É por qual motivo? Quando eu pergunto a alguém assim, por quê, é uma coisa. Quando eu pergunto por qual motivo, ela é mais profunda. Por que você é corretor de imóveis? Agora, por qual motivo você é corretor de imóveis? O motivo tem uma motivação ali, tem algo a mais ali. Por que você quer uma casa? Para morar. Mas por qual motivo você quer aquela casa? Porque aquela casa é a casa dos meus sonhos. E aí, tem um monte de coisa que é o para ser feliz naquela casa. Então, o sonho tem um peso ali. Quais são as recompensas, qual é o objetivo? Como é que você vai saber? Porque às vezes a pessoa tem um sonho e não sabe nem como é que ela... o meu sonho é ter uma casa. Tá bom. Qualquer casa? O que é? Como é que você vai saber que você realizou seu sonho? É um apartamento? O que é que você quer? Onde que essa ideia vai te levar? Com quem que você deseja estar nessa situação? Então, é importante você ter algumas dessas perguntas para você realmente destrinchar ali e saber qual é o sonho da pessoa. O realista. Já vou perguntar no como. De que forma essa ideia vai ser implantada? Como você vai saber que o objetivo foi atingido? De que forma serão testados os critérios? Quem vai fazer? Cada fase do projeto, como é que ela vai ser? Então, é importante eu ter todos esses pontos aqui. Porque quando eu tenho ali toda essa estratégia, eu consigo olhar os caminhos que eu quero seguir, os caminhos que eu vou corrigir no decorrer aí. Sim, sim. Mas o realista vai mostrar isso. A estratégia é essa. E aí, no crítico, ele vai mostrar isso tudo. Quais são os critérios que foram estabelecidos, por qual motivo alguém seria contra, o que pode afetar, o que pode dar errado. E aí o crítico vai apontar isso. E aí, cabe cada um que tem o seu sonho assumir os riscos. Olha, pode dar errado isso. Tá bom, eu vou com esse risco mesmo. Então, aí, quando você chega no realista, lá eu sei que esse, o crítico me passou, olha, isso aqui pode dar errado. Tá bom, mas eu quero continuar do mesmo jeito, sei lá, vamos colocar uma coisa mais real. Fiz um financiamento, você pode não conseguir pagar o financiamento, sei lá, perder o emprego, alguma coisa assim. E o cara pode falar assim, não, eu vou do mesmo jeito. Eu vou assumir porque eu quero assumir esse risco. Então, aí é o que eu falei, vai entrar o fator coragem aí.
Será que ele vai ter coragem realmente para ver isso? O problema é quando o crítico bate no sonho que já não tira até essa possibilidade. Já não tem nenhuma dessas. E aí você continua sempre ali no crítico, no realista, mas mantém o seu sonho. Pode ser que chegue algum momento que eu mude o meu sonho? Pode ser que sim. Pode ser que chegue uma hora que o crítico fale assim, ó, não vai ter jeito. Você quer essa casa de 10 milhões aqui, mas, cara, dá para comprar uma de 300 mil aí e tal, não vai ter jeito. E se você começar com a de 300 mil, depois passa para outra. Então, aí você vai... o realista vai mostrar outras coisas aí para a pessoa, como é que ela vai começar a chegar ali. Como eu falei, o realista é o que põe o pé no chão, para falar, opa, não dá para fazer isso. Eu sei que já está no horário aí, né? Vamos... Oi? Hã? Tá, a informação do valor econômico. Pode. Vem cá. Estou encerrando aqui, vou abrir para perguntas agora também. Tá? Tem outro microfone aí também? Vou deixar. Ih, saiu. Não vi. Saiu. Gostei. Peraí, sumiu a informação que ele me passar aqui. Tá bom. Tá? Deixa eu só vou encerrar com uma frase aqui, ó, né? Tudo que um sonho precisa ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado, tá? Deixa eu voltar lá, porque tinha gente que queria tirar foto, né, ali. Principalmente sonhador. Né? E aí meus contatos estão aqui, meu e-mail, meu telefone. Tá? Sei que foi pouco tempo a gente falar disso, podia ficar aqui mais 3, 4 horas falando sobre esse assunto, né, mas a gente teve pouco tempo aí, mas estou à disposição de vocês para a gente trocar mais ideias e vamos abrir para perguntas aqui. Agora vamos abrir para as perguntas. Isso. E aqui está o Habib, que vai fazer a primeira. Boa noite, Maurício. Boa noite. Você é formado em Educação Física e o que eu percebo que, assim, por falta de tempo, o corretor não tem tempo de fazer esporte. E você falou natação, eu nado, particularmente eu nado até hoje, ou quando eu caminho, corro, principalmente na natação, me vem ideia para colocar no e-mail ou para fazer uma ligação no dia seguinte. Você concorda com isso, que o esporte ajuda? Qualquer atividade, muito legal essa pergunta, qualquer atividade aeróbia, que é uma atividade cíclica, né? Primeiro que o aeróbio vai oxigenar o seu cérebro e com isso é que vem as novas ideias. Né? E quando você está numa atividade cíclica ali, você entra num estado que chama estado de flow. Né? Ou quando você está fazendo alguma coisa que você não vê o tempo passar. E esse estado ele traz um relaxamento para você e vem ideias novas. Então, você fazer uma atividade, seja uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, nadar, vai fazer com que você trabalhe isso, entre nesse estado, e com isso venha novas ideias. E é importante você ter cada um vai ter a sua maneira aí de registrar essas ideias. Então, logo você está nadando lá, né? Tudo bem, você não vai, né, nadar com um caderninho ali no meio, mas saiu dali, já nota no celular, já grava essa ideia para você poder utilizar isso depois. E, às vezes, aquela ideia você nem usa naquele dia, mas você usa depois de um tempo lá que você vai surgir aquilo. Então, é importante você ter isso para guardar, para registrar aquela ideia que veio. Então, é importantíssimo fazer atividade física. E aí, tempo a gente arruma, a gente se organiza e arruma. Né? Entendeu? Levanta meia hora mais cedo, faz uma caminhada, né? Alguma coisa você pode fazer. Eu tenho um colega, ele nunca vem aqui, mas ele tem 70 anos, se eu não me engano. Ele disse que quando ele vai no Ibirapuera caminhar ou correr, vem ideias para ele. Sim. Quer dizer, é uma pessoa bastante experiente, em forma, assim, com 70 anos e faz esporte direto. E isso contribui para que ele tenha novas ideias e use a criatividade dele. Legal. Muito legal. Obrigado. Maurício, boa noite. Obrigado aí pela explanação que você passou para nós hoje. E realmente, assim, é um assunto bastante interessante que a gente tem que analisar e exercitar. Né? E o grande problema é esse, exercitar a criatividade. Como você disse aí no decorrer da palestra, que todos nós temos, né, a capacidade de ser criativos, né, capacidade de fazer coisas diferentes. E o porquê não fazemos coisas diferentes? Então, a grande dificuldade de se manter naquela situação, sabendo que não estamos colhendo o resultado esperado, mas continuamos fazendo daquela forma. O que pode tirar a gente
ou melhor, colocar a gente nessa linha, né, de ter resultados melhores e fazer coisas diferentes? Por onde começaríamos? Como você falou, às vezes a gente, né, não faz. Tudo que a gente tem que treinar, tem que praticar. Então, a criatividade também é praticar. Então, é fazer coisas novas, sempre, buscar coisas novas, ler coisas diferentes. É normal, quando a gente se envolve dentro do nosso trabalho, na nossa área, a gente está sempre direcionando a ler, a estudar, a assistir coisas da nossa área. Então, é importante olhar coisas diferentes, de outras áreas. Se interessar, ler um livro de uma área diferente, ler um livro de ficção, ler um romance, assistir um programa diferente. O computador, quando ele está lá cheio de coisas e tal, o que ele faz? O que a gente tem que fazer com o computador? Tem que desligar ele, né? Desliga, espera um pouquinho, né? E depois liga. Claro que depois que você já chutou, xingou ele e tal, né? Mas você desliga ele. Tem hora que a gente tem que se desligar também. Né? Como ele falou de fazer uma atividade física, de fazer algo diferente. Mas a criatividade é treino também. É você colocar lá, poxa, todo dia eu vou fazer uma coisinha diferente. Vou fazer algo diferente. Será que eu posso fazer um caminho diferente para ir para o meu trabalho? Quem já se pegou no final de semana, já aconteceu isso comigo. Né? No final de semana, fazer o caminho de levar minhas filhas na escola. E não tinha aula, né? Mas faz aquele caminho. Né? Porque você está automático. Né? Então, você fazer um caminho diferente, fazer algo diferente, ir assistir uma peça de teatro no cinema, ler uma revista diferente, né, de um assunto que não tem nada a ver com o que você está acostumado a ver no seu dia a dia. Então, é você praticar ali, fazer cursos diferentes, às vezes você fazer um curso de teatro, um curso de artes, algo que vai fazer com que você desconecte um pouco do seu dia a dia, mas pense de maneiras diferentes. Isso pode trazer vários insights. E com o treino, isso você vai exercitando essa criatividade. Vai fazendo coisas novas. Então, faz uma coisinha diferente, né? Faz um caminho diferente um dia. Chega em casa, em vez de entrar sempre por aquela porta, entra pela outra, não sei. Abre a fechadura com a outra, se é destro, abre com a mão esquerda. Né? Vou dar uma tarefa para vocês, tenta escovar o dente hoje à noite com a outra mão. Aí você vai ver que você vai balançar a cabeça e a mão vai ficar parada. Tá? Então, tenta fazer coisas diferentes, aí é importante. E a criatividade ela vai estar no nosso discurso, vai estar nas nossas atitudes. Né? Hoje a gente desenvolve, junto a Flávia já veio da palestra aqui, a Flávia Travalini, a gente tem um treinamento chamado Storytelling Experience, que a gente fala de como contar a comunicação através de contar histórias. Mas eu preciso inventar uma história? Não, se eu contar a minha própria história, como várias vezes eu fiz aqui, eu contei a minha história, é onde você se aproxima das outras pessoas. Então, quando você conta a sua história, quando você conta a história de outras pessoas, né, você acaba engajando melhor as pessoas. Né? A gente faz isso desde a antiguidade. Né? Quando o Homem da Caverna desenhava lá, o PowerPoint dele era desenhar na pedra ali, na parede dele lá. Ele já estava contando uma história. Então, quando a gente conta a história, então quem tiver interesse também, já fazendo uma propaganda aí, né, chama Storytelling Experience. Tá? Depois entre em contato comigo, passo todos os dados aí, que é um trabalho que a gente tem que desenvolve essa criatividade. E é o que você falou, todo o tempo. E é importante, às vezes, né, que ele perguntou, né, como fazer isso. Poxa, assistir, às vezes, um filme diferente, esse filme vai trazer algo ali. Às vezes, a gente acha que está perdendo tempo em fazer coisas que a gente fala assim, são, entre aspas, banais. Eu tenho que trabalhar, então não vou no cinema. Não, às vezes o cinema é importante para você mudar um pouco a sua mente e ver coisas novas. Vai num teatro, vai num museu, vai assistir algo diferente ali, um concerto, né, algo que vai te despertar um sentimento novo, algo novo ali. Isso vai ajudar você a estimular a sua criatividade sempre. Obrigado, professor. Então, está encerrada a nossa palestra de hoje. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado.